Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating and Sharing, episódio número 62, e hoje temos connosco Rui Torroso. Viva Rui, tudo bem? Olá, Luís, viva, tudo bem, tudo bem. Tudo. Então, Olha, muito obrigado por aceitares aqui o desafio e vamos aqui iniciar a nossa jornada, se calhar por a pergunta que é quem é o Rui Torroso e aqui um bocadinho da sua jornada profissional e académica no meio para nos dar é, a conhecer. boa, muito bem. Então, Rui Torroso, chamo-me Rui Torroso, sou licenciado, pós-graduado em gestão, isto basicamente é a minha formação, enfim, desde que teria os meus 14, 15 anos, portanto, decidi, achei que eu tinha aqui algo que me transportava para o empreendedorismo e, portanto, foi algo que sempre teve como um objetivo a alcançar e por isso é que estudei técnico profissional da área de contabilidades, para poder me dotar aqui de ferramentas que mais tarde me viriam a fazer falta. Depois estudei e ingressei para a Universidade em Gestão, pós-graduação, depois fiz um MBA, um XBA, e portanto, sem dúvida que o empreendedorismo, para não sei, talvez pela influência do meu pai, que também ele próprio criou uma empresa há alguns anos atrás e portanto bem sucedida até aos dias de hoje, ou então também talvez pela dislexia, ou seja, eu sou disléxico, tal como os meus dois filhos, que também são, infelizmente, conseguiram apanhar aqui e herdar aqui enfim, não é uma doença, mas é algo que nos traz alguma limitação ao nível da leitura e da escrita. Acredito que também enfim, devido ao elevado número de disléxicos no mundo, que são empreendedores, portanto acredito que há aqui alguma, talvez, facilidade de criatividade, de correr aqui alguns riscos adicionais, mas de qualquer maneira, enfim, é algo que tinha isto bem notório, portanto a minha formação foi neste sentido, enfim, sou casado, tenho dois filhos, e portanto, basicamente o meu trajeto tem sido este, e portanto criei a Living Tours em 2004, porque a Living Tours e porque a área de turismo, ou seja, sem dúvida é dos meus hobbies, das minhas paixões. Portanto, sou apaixonado por viajar, já lá vão 53, 54 países e, portanto, é algo que sempre que posso viajo, muitos deles a trabalho, outros em lazer, mas foi realmente este meu propósito de orgulho em Portugal e eu querer mostrar ao mundo, aos turistas de todo o mundo, aquilo que melhor temos, somos e sabemos fazer em Portugal, que me fez apostar nesta área. Eu, na altura, quando saí da faculdade, tinha mais ou menos três áreas definidas onde é que haveria de investir e, portanto, tinha uma que seria, pá, que teria perna curta, não é? Ou seja, que era a distribuição de porta a porta de jornais e revistas pela madrugada, mediante uma assinatura. Portanto, obviamente, se tivesse apostado nesta área, provavelmente não teria grande sucesso, a não ser que tivesse passado para um digital. Para uma segunda área de negócio, e portanto que eu tinha um plano de viabilidade já desenvolvido, estávamos em 2000, por volta do ano 2000, que era a distribuição de vinhos, portanto, para B2B ou B2C online. Na altura ainda não havia cá nenhum operador a trabalhar nesta, ou seja, não é o sommelier do restaurante e ali online fazia a encomenda dos vinhos que queria, se fossem nacionais ou internacionais, e portanto facilmente lhe conseguiríamos chegar. E portanto acredito que há aí já alguns casos de sucesso nesta área, mas sem dúvida que foi aqui o turismo que me fez acreditar e levar aqui. Obviamente que em 2004, quando criei a Living Tours, não havia praticamente turismo e, portanto, eu vivo no Porto e, portanto, e arranquei a empresa aqui no Porto e, portanto, em 2004, efetivamente, não havia turismo. O turismo começou a desenvolver-se com a entrada da Ryanair em 2006 e, portanto, sem dúvida, a partir daí, este bom nome levado para o exterior com acesso às low cost é que fez, sem dúvida, o turismo disparar. E, portanto, felizmente, a partir daí foi apanhar aqui um bocadinho a onda e surfar e, portanto, até aos dias de hoje foi sempre em crescimento, exceto naqueles 2 anos não é, terríveis de pandemia, senão foi felizmente sempre a inovar, sempre a trazer novidades para o mercado e, portanto, a diversificar um pouco, embora sempre tentar ir do turismo e, portanto, hoje, digamos que a empresa já conta aqui com uma equipazinha de 200 colaboradores e, portanto, Já é uma equipazinha grande, não é? Como se costuma dizer. sim, ou seja, e portanto eu agora acho que também já estou preparado, já passei por uma pandemia, já me reforcei aqui de como agir nestas incertezas, mas felizmente sim, ou seja, estamos aqui de 20 anos, fazemos 20 anos precisamente em 2024, portanto tirando estes dois, todos os restantes foram sempre em bom crescimento, portanto sempre bem cientes Claro. daquilo que se estava a fazer e a inovar e portanto a desenvolver. Ok.
Diz-me uma coisa, Rui, no meio deste processo, quando tu querias a Living Tools, houve alguma inspiração que te fez, como estavas a dizer, houve três possibilidades, possivelmente, de avançar com o negócio? Estavas a dizer porque é que efetivamente foi esta, independentemente do, como referiste, de pá, se calhar viajar, conhecer o mundo, conhecer as culturas. Houve algum clique que te fez, efetivamente, se calhar esta é a opção mais correta? Ou seja, eu acho que foi precisamente o facto de eu gostar muito e ser apaixonada, pá, e é precisamente sempre uma mensagem que eu passo, que é, pá, nós devemos apostar numa área em que somos realmente apaixonados, porque os obstáculos são muitos ao longo do percurso, e portanto, e se nós não tivermos aqui, se não formos realmente apaixonados por aquilo, se não acreditarmos efetivamente naquele propósito, pá, vai ser um bocadinho difícil de, no primeiro obstáculo, segundo, terceiro, pá, e são imensos ao longo da vida, não é? Eu acho que é. E portanto eu acho que foi precisamente o facto de que, apesar de não ser do setor, nunca ter trabalhado no setor, mas era algo que eu acreditava e queria empreender naquilo, e portanto foi sem dúvida, porque não havia turismo, efetivamente, opá, tivemos aqui 2 anos que o turismo era quase inexistente, portanto no Porto não tinha turismo, mas sem dúvida que foi tipo, opá, mas é isto, e portanto foi ali um bocado de partir pedra constante, diariamente, por todas as formas, e que se não fosse realmente algo que eu desejava tanto, se calhar não conseguiria e teria ficado pelo caminho, não é? Sim, como disseste e reforçaste muito bem, a vontade de querer fazer e na área, até porque, como tu dizes, não explorada, se calhar acabava por ser um nicho de mercado não Sim, explorado, sim, sim, de sim, uma sim, forma sim. que está tão bem estruturada como é agora, fez com que tu acreditasses e dissesse, olha, ainda é mais uma razão para eu continuar aqui, né? Pá, comecei a fazer uns primeiros, enfim, ainda no final da faculdade, comecei a fazer umas pesquisas de mercado aqui junto da hotelaria, da pouca hotelaria existente aqui na cidade, a falar com diretores de hotéis, com chefes de recepção e perceber se havia ou não havia aqui a possibilidade de haver uma empresa que fizesse visitas guiadas, portanto, à partida do Porto, e portanto consegui perceber que apenas havia uma empresa e que trabalhava muito mal, ou seja, trabalhava muito mal, que era a única, tinha um monopólio. Na altura, para abrir uma agência de viagens, haviam bastantes barreiras à entrada, ou seja, capital social mínimo 100 mil euros, um alvará que se pagava logo eram assim 15 mil euros para o lixo, portanto eram barreiras claramente à entrada, e sem dúvida que a pessoa tinha um monopólio e portanto lidava com o mercado como queria, portanto se querem algo tem que vir à minha mão e portanto, e foi quando em 2004 surge aqui também a legislação alterou e surge a figura jurídica da animação turística em que o alvará eram 2.500 euros, e o capital social mínimo eram 5 mil euros, uma coisa assim. Opa, então, tipo, aí sim já é mais fácil de arriscar, não é? Ou seja, porque Claro. efetivamente nunca tive um apoio de um cêntimo, foi sempre dos meus primeiros salários que juntei fiz o meu pé de meia, portanto, para arrancar com o projeto. E, portanto, quando esta legislação alterou, e foi sem dúvida tipo, ok, é agora, e depois o Euro 2004 que foi tipo, ok, se há, Uhum. se há ano para apostar no turismo é agora e portanto não vai faltar em milhares ou milhões de pessoas a vir em Portugal e portanto, mas o turismo de futebol, o turismo para, basicamente é a viagem e querem pá, uma esplanada, umas Claro, cervejas e jogo. Não é? Ou seja, não é claro. um turismo de lazer, não é um turismo que queira fazer visitas, não quer, portanto, E não vai obviamente. conhecer, né? Vai mais Não, o, é o Euro direto, né? 2004 não, Tem aquele não foco. acrescentou, sem dúvida, sem dúvida. O foco é o jogo e é a diversão, e portanto, Boa. Como tu partilhaste há pouco, e acredito que aí sim foi talvez um dos maiores desafios, porque eu acho que não há nenhum plano estratégico de empresa que tenha preparado uma pandemia. Como é que vocês, dentro desse processo, tentaram, como disseste e já reforçaste, inovar? Como tu dizes, tens uma equipa já com 200 pessoas e de um momento para o outro nós acordamos quase de um dia para o outro, apesar de sim, estar sim, ligado ao sim. mundo, mas ninguém está preparado para dizer que vai fechar tudo, não é? Não, Vocês não, tentaram não. aí inovar numa deste processo todo. Assim, inovar não houve muita alternativa no nosso caso, no caso do turismo, ou seja, nós temos autocarros, temos minibus, temos carros de 9 lugares, enfim, portanto o nosso negócio é juntar pessoas, não é? Ou seja, portanto não há, e portanto tudo aquilo que a pandemia não queria era juntar pessoas, não é? Ou seja, pessoas separadas, portanto a capacidade de um autocarro era reduzida a 30%, ou seja, tudo isso era financeiramente não era rentável, portanto, mas mesmo que não fosse rentável, nós não tínhamos, a partir do dia 16 de março de 2020, não é? Ou seja,
fechámos a empresa e decidimos-la fechar antes mesmo do governo obrigar, portanto, mas decidimos porque obviamente montes de turistas vinham de Itália, lembras-te daqueles primeiros momentos, tipo, ai meu Deus, vem aí alguém de Itália, portanto eu recordo-me que haviam transferistas, por exemplo, nós temos depois várias áreas também nos transferes. Ai meu Deus, eu tenho uma reserva pelo nome, isto é italiano, os meus filhos, eu vou apanhar o Covid, ou seja, comecei a perceber que realmente o drama era real, e portanto, opá, decidimos que não vale a pena, vamos encerrar, portanto, dia 16 encerramos, opá, e o turismo foi sem dúvida a área mais sacrificada, pá, acredito que também as tenha havido, mas o turismo foi efetivamente a 100%. Isto porque nós tivemos que parar do zero, portanto, a partir de um determinado dia não entrou mais uma única reserva, não houve mais um único pagamento, e antes, pelo contrário, todos os pagamentos que já cá estavam para reservas futuras de grupos foi toda a gente tipo, ok, o primeiro mês ainda aguentaram, ok, tudo bem, isto está-se a perceber, vamos ver onde é que vamos parar, mas ao segundo mês toda a gente percebeu que isto ia durar, ia ser longo e, portanto, provavelmente já não ninguém viria mais nesse ano cá a Portugal e, portanto, tudo que era, sei lá, americanos, australianos, e começaram todos a pedir o dinheiro das reservas de volta, não é? Portanto, isto foi aqui um saneamento financeiro, foi a partir de um determinado dia não entra mais, e mesmo as reservas que cá estão, ainda pior, na pior altura da época de turismo, ou seja, a época, digamos, mais forte é agora, o setembro e outubro são os 2 meses mais loucos de turismo, e estávamos aqui a passar um inverno no final do período mais difícil de quem trabalha no setor. Portanto, iríamos, a partir da Páscoa, começávamos novamente a entrar numa época alta, e portanto foi no pior momento, e portanto, pá, como é que nós ultrapassámos? Durante o primeiro 6 meses, obviamente que pensar enfim, fazer um despedimento coletivo era algo que, opá, eu basicamente era com advogados e mais que um advogado, opá, tipo, o que é que vamos fazer? Portanto, o aconselhamento deles foi basicamente no primeiro dia ou no segundo foi tipo, vamos fazer um despedimento coletivo geral, porque isto não vai ser muito duro, isto vai ser longo, opá, mas eu tinha que dar a cara às pessoas, ao mercado, e se isto entretanto reabre, e como é que vai ser tudo isto? Portanto, obviamente que a preocupação foi não, nós vamos aguentar, opá, e conseguimos aguentar durante 6 meses, portanto 6 meses, opá, mesmo com as ajudas de custos que o Estado permitia, ou seja, mas a partir do momento que não entra um cêntimo, e portanto em empregos sociais, essas coisas todas continuavam, 6 meses depois nós percebemos que tipo, opá, não há alternativa, nós vamos ter mesmo que fazer um despedimento coletivo, porque se não segurarmos da empresa, a ideia aqui é vamos passar este período, mas entretanto vamos recontratar novamente a equipa, pá, e foi o que aconteceu, ou seja, efetivamente 6 meses depois fizemos um despedimento coletivo, pá, não tínhamos alternativa, nós não nos podíamos reinventar, nós não podíamos, os restaurantes ainda conseguiram fazer entrega, não é, por takeaway, ou seja, no nosso caso não, nós não íamos transformar os autocarros em caminhões de carga, não íamos transformar, não é, ou seja, o que é que nós íamos transportar? São veículos para transporte de pessoas e, portanto, por mais que tentássemos, conseguimos fazer, opa, quando abrimos 6 meses depois, a nossa faturação foi de 5% e a muito custo, portanto, porque efetivamente as pessoas estavam proibidas de entrar em Portugal, não podiam voar não é, ou seja, e portanto, felizmente a coisa passou, conseguimos fazer o despedimento coletivo, pá, enfim, foi o maior drama vivido até hoje, sem dúvida, pá, efetivamente, há um bom ambiente de trabalho, há uma boa, apostamos efetivamente nas pessoas, opá, e vê-las ter que ser forçado quando nenhuma das partes quer, mas tem que ser, pá, enfim, era aqui uma sala com choros, com dramas, enfim. Mas pronto, mas efetivamente depois disto começámos, também foi algo que conseguimos durante a pandemia preparar-nos bem, opá, basicamente ficaram as lideranças e pouco mais, portanto, mas conseguimos reorganizar-nos, conseguimos planear bem a coisa, opá, e quando abrimos em março de 2021, pá, conseguimos estar completamente na dianteira, conseguimos investir novamente, pá, a banca deixou de nos apostar, deixou de nos emprestar dinheiro, portanto, obviamente que se alguém que está no setor do turismo que está digamos, fustigado, não vamos estar a continuar a emprestar dinheiro, portanto tive que bater a porta de outros bancos para poder, e investimos, conseguimos investir em alargar a frota, conseguimos sair na dianteira, pá, e conseguimos tomar aqui o pulso, e basicamente quando estava na pandemia nós estávamos aqui uma equipa mais ou menos de 100, 120 pessoas e portanto neste momento, pá, estamos com 200 pessoas, portanto conseguimos já dobrar praticamente quer a faturação, quer a equipa, portanto, pá, foi dar um pé, dar um passo atrás para dar dois em frente e portanto felizmente tudo foi conseguido, mas foi um momento muito difícil destes 20 anos.
Sim, acredito que sim, porque além de no final do dia nós estamos a falar de pessoas e pessoas têm famílias e nós há uns que estamos mais ligados, no final de, Claro, se claro, calhar não claro. estamos ligados a todos, mas não é porque não queremos, há pessoas mais próximas, outras menos próximas, e sentimos que estamos a fazer uma coisa que até contrassenso, se calhar o negócio que até está a correr bem, mas há um impedimento que é um fator que Ok. não controlamos, não Foi é? realmente muito difícil e falar com as pessoas, ou seja, pá, mas também foi sempre algo que fizemos muito frontal, explicámos muito bem a razão das coisas, opá, e percebemos que, e explicámos precisamente, opá, isto é uma necessidade para nos podermos manter à superfície, para podermos recontratar, opá, e efetivamente, praticamente, a equipa foi quase toda recontratada, obviamente que houveram pessoas que, dado o período de ter sido tão longo, opá, que não eram da área, até foram pesquisar trabalho na área deles, opá, outros que até saíram do país, da área, enfim, mas a maioria foi recontratada, voltou, continua connosco, portanto, opá, ainda bem que Há a um coisa. voto, há uma confiança, porque no final do dia há uma confiança de ambas as partes e perceberam, não, tendo dificuldade em aceitar, né? Se fôssemos nós também não gostaríamos, né? Mas que percebem que é uma conjuntura que não é boa para ninguém e também não tínhamos ali, Claro, claro, claro. não dava, como tu dizes, Ah, não não, dava para ou seja, aceitar. acho que opá, houve uma consciência de todos, toda a gente aceitou bem, ou seja, apesar de haver naturalmente aqui, mas aceitaram perfeitamente opá, e a promessa ficou e começámos a recontratar tudo novamente e portanto, opá, felizmente é algo sem dúvida que, opá, que a nossa casa e que a nossa empresa se preza ter um excelente ambiente de trabalho, pá, eu acho que as pessoas estão cá precisamente porque vêm ajudar a crescer e a criar e porque acreditam naquilo que fazemos. Portanto, opá, e sem dúvida que é importantíssimo também não haver esta deslealdade ou esta falta de confiança, não é? Ou seja, quebrava portanto, isso foi um processo muito, muito interessante de ser gerido. Sim, acredito que usando aquela máxima, né? Ou seja, o provérbio que é depois da tempestade veio, né? Pronto, pá, mas infelizmente a tempestade foi mais duradoura. Rui, como é que tu vês, ou seja, cada vez mais se fala de turismo sustentável, como é que vocês tentam adaptar a vossa oferta hoje em dia, por forma a também partilhar com os clientes que vocês têm uma preocupação nesse foco, que eu vejo nas vossas iniciativas, na informação que vocês partilham, que tipo de iniciativas vocês tentam implementar que vá de encontro a essa vertente, componente? Nós, muito sinceramente, ou seja, acredito e acreditamos aqui na empresa que, pá, no princípio do capitalismo consciente, ou seja, um, a ideia é que antigamente pensávamos aqui de que uma empresa existe única e exclusivamente para obter lucro, não é? Ou seja, pá, e esse caminho, obviamente, continua a existir, ainda continua a haver muita empresa completamente focada nesse único objetivo. Pá, a verdade é que uma empresa para funcionar bem no mercado tem que estar aqui completamente consciente destes cinco stakeholders, não é? Ou seja, pá, antes de tudo, colaboradores, ou seja, nós sem colaboradores felizes não vamos ter clientes felizes e satisfeitos. Portanto, segundo, os nossos clientes, porque obviamente são é quem nos sustenta, é quem nos paga salários, portanto, sem clientes nenhuma empresa sobrevive, não é? Ou seja, pá, e depois, em terceiro ponto, aqui os nossos parceiros, os nossos fornecedores, que nós não conseguimos apresentar e oferecer um serviço de qualidade se não tivermos, não adianta nada nós fazermos a nossa parte quando chega a um restaurante ou um parceiro e não tiver este nível que nós estamos a prestar. Portanto, sem dúvida que o terceiro nós temos que os respeitar, trabalhar em conjunto, trabalhar em parceria, para dar formação quando tem de ser, mas para podermos ter aqui um produto final, no fundo, Uhum. com valor acrescentado. Pá, em quarto lugar, a nossa comunidade, ou seja, e sem dúvida de que nós, uma empresa para sobreviver, está inserida numa comunidade e, portanto, sem o cuidado com esta comunidade, também não era possível nós estarmos cá, ou seja, não podemos ter aqui formas de nós vamos ao mercado contratar pessoas que estão licenciadas nas nossas áreas, que estão, ou seja, tudo isto é-nos permitido porque estamos numa comunidade, não é? E, portanto, se não respeitarmos esta comunidade e se não a ajudarmos dentro da nossa possibilidade, acho que também não, ou seja, não faz sentido e depois há aqui esta falta de conexão ou desconexão com as empresas e com o meio onde se inserem, não é? Pá, e depois em quinto lugar, o meio ambiente, ou seja, se nós queremos uma empresa de futuro, obviamente que nós temos que nos preocuparmos com o nosso planeta, com deixar aqui algo para que outros possam deixar aqui um legado maior e, portanto, opá, temos esta consciência, esta aposta nestes cinco stakeholders e, portanto, pá, é algo que nós, quer ao nível de colaboradores, opá, desenvolvemos aqui variedíssimos, ou seja, tentar sempre com que primeiro ter uma política salarial boa, portanto, eu acho que é sem dúvida fundamental. Nós não podemos olhar para as pessoas e tipo, ok,
é o salário mínimo que se paga, o mínimo é este, portanto nós vamos te dar o mínimo, mas queremos o máximo, não é? Nós queremos que tu tragas e acrescentes valor, ou seja, mas vamos te pagar o mínimo possível. Pá, não pode ser, ou seja, não é? Os negócios são feitos de mãos abertas e, portanto, tem que ser aqui uma partilha win-win e, portanto, se nós queremos pessoas boas, se queremos pessoas boas para empreender, para serem criativos, para acrescentar valor diariamente, nós não podemos, por simplesmente, pensar, ok, vou-lhe pagar o mínimo, mas vou querer que ele me dê o máximo. Portanto, para além disso, temos aqui uma série de outras, pá, desde um seguro de saúde que incluímos para todos os colaboradores, ou seja, o nosso salário mínimo nacional pago, seja, por exemplo, começa na nossa funcionária das limpezas, começa nos 800 euros base, portanto, com subsídio de alimentação vai para os 950 euros, portanto, estamos a falar que este é o mínimo dos mínimos, e, portanto, depois vai por aí fora, mas de qualquer maneira temos aqui depois, apostamos a sério na formação da equipa, temos uma academia de formação, ou seja, acho que é fundamental, as pessoas não vêm e que ninguém se convença que as pessoas vêm formadas, saiam de uma universidade, saiam de onde saírem e vêm formadas para as empresas, ou seja, é imprescindível dar formação às pessoas, se nós queremos que elas ajam de determinada forma, que nos acrescentem, nós temos que lhes dizer efetivamente como é que nós queremos que isso se desenvolva. Uma coisa é inovação, criatividade, acrescentar valor, dar opiniões, fazemos com que as pessoas também façam parte desse processo. Opa, realizamos brainstormings por departamento, por gerais de empresa. Pá, existe aqui uma série de formas de poder fazer com que as pessoas se motivem e que façam parte e que venham acrescentar algo mais e que não seja apenas um par de braços que queremos, não é? Ou seja, isso já passou, portanto acho que hoje em dia qualquer pessoa para se sentir criativa, para trazer know-how e inovação tem que se sentir completamente num ambiente bom para se trabalhar e, portanto, e que todas estas ferramentas têm que estar aqui ao alcance delas, não é? Pá, pensando enfim, no meio ambiente, obviamente que nós temos aqui, ou nas comunidades, pá, nós decidimos criar aqui uma ação de solidariedade que era por cada participante nos nossos estudos, nós doamos uma refeição a pessoas carenciadas e sem abrigo de Portugal, ou seja, trabalhamos com 5 instituições e, portanto, opá, no final do mês o valor, falámos com uma instituição, tipo, olha, qual é o valor para fazer um prato de refeição, portanto eles disseram-nos que ronda-os 1 euro e, portanto, nós basicamente no final de cada mês multiplicamos o número de pessoas que participaram na nossa operação e, portanto, e doámos em 5 instituições. Ou seja, pá, e depois uma vez por mês vamos com elas ao terreno, com várias equipas, fazer e, portanto, e perceber efetivamente o drama social que existe no nosso país, ajudamos a confeccionar, ajudamos a distribuir na rua, servimos eventualmente também nos restaurantes solidários com eles, ou seja, pá, e é fantástico ver que as pessoas também não estão só, que também estão a criar algo maior e, portanto, estão cá para ajudar a criar algo para além de um trabalho, de um salário e, portanto, estão a criar e sentem-se felizes em ajudar, em fazer parte. E, portanto, eu acho que isto é bom para todos, não é? Para a sociedade, para a própria equipa, para as lideranças, para toda a empresa, ou seja, acho que toda a gente tem a ganhar com tudo isto. Com este apoio temos várias iniciativas ao nível, por exemplo, como é que da Associação Zero, portanto é uma das associações que também apoiamos, em que nós estamos a reflorestar aqui o Pinhal de Leiria com 3.000 árvores, portanto são 3 hectares de pinhal que estamos a reflorestar, portanto no fundo também para beneficiarmos aqui um pouco do nosso dióxido de carbono que emanamos aqui para o planeta e, portanto, é uma forma de compensarmos. Estamos também a implementar aqui a substituição da nossa frota por elétrica e, por exemplo, após a pandemia, uma área que entramos foi portanto, comprámos uma empresa que tinha aqui na cidade, portanto, viaturas, os tuk-tuks elétricos, portanto, para fazer visitas guiadas e, portanto, 100% elétrico, e, portanto, entramos também aqui nessa área, ou seja, temos efetivamente uma consciência
As lavagens das frotas das viaturas reduzimos completamente, cerca de 80% das águas que fazíamos a lavagem diariamente de toda a frota, ou seja, que já são quase 50 viaturas e, portanto, diariamente fazer umas lavagens convencionais, gastávamos imensa água e, portanto, fizemos aqui uma redução de 80%, com métodos utilizados de poupança de água. Enfim, temos tomado aqui várias frentes ao nível precisamente da sociedade, também do planeta, das equipas e, portanto, ou seja, acho que são com este coabitar destes 5 stakeholders em harmonia é que faz sentido uma empresa existir e, portanto, é esse a base da nossa atuação. Boa, parabéns, porque acima de tudo há aí uma preocupação que se vê, que é notória, que é uma preocupação de, ok, human-centric, tudo bem, mas também de formação, ou seja, porque independentemente da qualidade da formação que existe, em Portugal ela existe, por vezes entrar no mercado, na realidade, não é a mesma coisa, e há uma, ou seja, a vossa preocupação de tentar, pelo menos, dar o máximo de ferramentas possíveis a essas pessoas, para que também, por vezes, elas se adaptem, vamos lá, de uma forma mais fácil, e consigam tirar o máximo proveito dessas pessoas. Por vezes, Não, aparecem pessoas com excelentes competências, mas podem ter dificuldades de adaptar-se a isso. E não menos importante, como referiste a esse conjunto de iniciativas, e às vezes eu gosto quando você, nos vários podcasts, as pessoas às vezes dizem, parece que é só isto, é só... mas acho que nós na vida é isto, são pequenas ações, se nós todos fizermos, no final vai claro, ter um contributo como um todo. E a parte claro. que tu dizes muito bem, que é a parte social, e acho que nós, como sabes, eu estou na área de inteligência artificial, tu resto, parece que às vezes estamos num mundo de expressão lunático e parece que esquecemos que somos humanos. E às vezes eu próprio digo, vamos rehumanizar, não sei se existe muito bem esta palavra, peço Sim, desculpa, sim. mas é tipo, vamos dialogar, vamos comunicar, vamos saber porque há aqui mais pessoas que precisam deste apoio, e às vezes até as pessoas mais idosas, como nós sabemos, ficam Claro, aqui neste paradigma, não é? sem dúvida, sem dúvida. Boa. Rui, diz-me uma coisa, ou seja, como já partilhaste aqui vários exemplos, a inovação faz parte do vosso ADN. Como é que vocês tentam que essa inovação chegue de uma forma a que os clientes revejam que isso faz parte? Vamos lá, ou seja, os clientes hoje em dia, ou seja, como nós sabemos, é a prioridade das organizações, das empresas, cada vez melhorar a experiência do cliente, ou seja, está nas prioridades, ou seja, de eficiência, redução de custos. Eu sei que isso já existia, sempre existiu, mas agora há uma importância. Como é que vocês tentam inovar isso para chegar essa mensagem ao cliente? Pá, ou seja, um dos nossos valores efetivamente é o cliente no centro de tudo, ou seja, de todas as ações tomadas dentro da empresa e, portanto, todas as pessoas têm a consciência de que nós estamos cá para satisfazer os nossos clientes, que nem os chamamos clientes, nós chamamos os nossos convidados. Pá, e, portanto, qualquer medida, mas não só a medida, mas tudo que é de melhoria no dia a dia para satisfazer os nossos convidados está sempre, e portanto qualquer pessoa que esteja num processo acrescenta sempre que tipo, olha, porque é que não fazemos isto assim, porque é que não, ou seja, todas as pessoas fazem parte aqui de uma mudança. Ou seja, e a inovação, efetivamente, opá, e o turismo, por exemplo, a nível sei lá, de reservas, isto passou basicamente do offline ao online nos últimos 5 anos completamente, ou seja, enquanto que aquilo era 100% offline, não é? Ou seja, começou a ir descendo e hoje é 5 ou 10% offline, de resto é tudo com operadores online, tudo de integrações e, portanto, opá, nós temos que desenvolver internamente aqui um departamento tecnológico para poder fazer aqui as integrações com todas as plataformas online, pá, desenvolver aqui as nossas próprias internamente, obviamente que pá, nós participamos ao longo de cada ano em cerca de 20 a 25 eventos, sejam em feiras, sejam workshops, ou seja, pá, e estamos sempre atentos a tudo que é as novas tendências, opá, chegamos, fazemos brainstormings, seja de lideranças, opá, temos um conselho executivo que reunimos todas as quintas-feiras, e portanto, onde partilhamos ideias, o que é que nós devemos fazer, desenvolver, portanto, e depois vamos para o terreno e vamos pôr essas ideias em prática, chamamos os colaboradores, fazemos brainstormings também com eles, pá, fazem parte aqui também do desenvolvimento de criação de valor e, portanto, e assim utilizamos, ou seja, o que acaba por o cliente que por cá passa vê efetivamente estas evoluções opá, constantes, não é? Ou seja, que desenvolvemos aqui, ou seja, Sim, sente-se, no fim de contas, passa a mensagem. Uma das perguntas, Luís, tinha aqui, mas já partilhaste, ou seja, qual é que era potencialmente o maior desafio? Porque eu sei esta pergunta como houve a questão da pandemia, eu acho que já explicaste, mas eu diria que no final do dia,
vamos lá, não digo que seja uma forma, ou seja, a forma como mais fácil de ultrapassar foi, como tu disseste muito bem, foi dar a cara, estar presente, ou seja, porque era uma situação complicada, não só por questão profissional, mas também pela parte pessoal, né? Porque estava em causa também empregos e tudo o resto, e a família, né? Ou seja, aqui acima de tudo é o chavão que é do liderar pelo exemplo e, portanto, e dar efetivamente o exemplo e dar a cara e falar com as pessoas. Ou seja, mas a questão é, desculpa, mas não percebi, ou seja, relativamente Não, ao, o que eu estava a dizer, no fim de contas, a tua forma de atuar, ou seja, já não fosse minimizada a situação como tinha acontecido, ou seja, a pandemia em que o negócio estava parado, o teu posicionamento, barra toda a tua equipa, de estar ao pé das pessoas e ver, tentar pelo menos mais 6 meses, porque era mais fácil logo no primeiro mês, sim, sim, também sim, ir reunir com os advogados e dizer que está feito, não claro, 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 claro. Não, ou seja, e efetivamente era algo que nunca ninguém tinha passado por uma coisa destas e, portanto, opá, apesar de ter havido completamente a intenção, opá, da parte de quem não gere, de quem não dá a cara, de quem não lida com pessoas, que não é, no caso dos advogados, opá, que é o papel deles, enfim, não é? Ou seja, é olhar para coisas e tentar sensibilizar, opá, e sem dúvida que o primeiro conselho que me deram foi tipo, vamos já fazer um despedimento coletivo na generalidade porque nós não, isto vai ser longo, ou seja, mas eu não tinha a certeza de que isso iria ser longo ou não, e portanto nunca nada tinha acontecido até àquela data, tipo, não, eu tenho para além de, eu tenho que dar a cara a estas pessoas todas, eu sempre estive com elas e portanto eu não posso, por aí simplesmente agora venho aqui, algo, isso daí é um mês ou dois ou três, eh, tudo passasse, qual era, não é? Ou seja, qual era a minha postura no mercado, perante os colaboradores, portanto, todos, não é? Ou seja, era aqui algo que, e portanto, sem dúvida que foi não, enquanto for possível, vamos ver, portanto, durante 6 meses foi aguentar aqui enfim, todo este tormento, e, portanto, ao fim de 6 meses, efetivamente, percebemos que isto era algo longo, duradouro, e aí sim tínhamos que agir, porque não é? De outra forma poderia ser realmente penoso para a empresa como um todo, e portanto, sim, foi sem dúvida assim a maior dificuldade de que, pá, falando de uma outra dificuldade, acho que qualquer empreendedor que é, numa primeira fase, nós arrancamos e somos, não é? Quase tudo está nas nossas mãos e, portanto, mas está sempre limitado à nossa pessoa. Portanto, a partir do momento que queremos crescer, nós temos e precisamos de uma equipa e, portanto, aquilo que nós temos que pensar, efetivamente, e é o deixar de ser operacional para ser líder e líder de equipas, portanto, é algo que não é fácil, é algo que não fomos formados para aquilo, porque está-nos ali um bocado na forma de sermos, portanto, que sempre é? fizemos tudo, sempre tocámos as várias áreas, portanto, sem dúvida que sair aqui um pouco de operacional para gestor, para líder, é algo que também faz parte da evolução do crescimento, mas que não é fácil de dar este passo e muitas empresas e muitas pessoas não o conseguem, ou seja, e muito sinceramente quando não se consegue pela pessoa própria, o próprio conselho, pá, o procurar aqui um apoio de alguém, de um coaching, de alguma coisa que nos faz ver e tornar aqui a clareza para a coisa, porque se estamos completamente agarrados, ou seja, a nossa limitação como pessoa, como ser humano é reduzida e, portanto, ou nós fazemos aqui até ali, ou se queremos dar o salto, nós temos que delegar, temos que saber liderar e gerir pessoas e deixar-nos da parte operacional. Portanto, é outro daqueles fatores ou daquelas fases que não é nada fácil numa empresa e, portanto, é algo que aconselho que é, enfim, mas que faz parte, ou seja, Sim, eu costumo dizer, e estava a pensar realmente nessa palavra que é delegar, que é um desafio, mas por um lado é positivo, claro, é sinal que estamos a crescer. Pronto, a questão é que muitas vezes nós associamos, talvez pela formação que tivemos, que as pessoas com quem vamos trabalhar têm que fazer, entre aspas, da nossa forma. Nós nem estamos a fazer isso por maldade. Nós associamos é que tem que ser a nossa forma, a nossa velocidade, e podemos estar a restringir o valor das outras pessoas, que podem, porque foi para isso que nós contratamos elas, e tirar o maior máximo de potencial. Por isso há aqui um equilíbrio, efetivamente, como tu dizes, que sem é dúvida. o negócio tem que correr, por outro lado tens que ter, parece que tens de ter dois chapéus, né? E temos que arranjar aqui um equilíbrio e também confiar nas pessoas, porque faz parte, para elas perceberem que têm responsabilidade, têm compromisso e que elas fazem parte do projeto para que todos cresçam como empresa, não é? Efetivamente, sem dúvida, é E uma isso. coisa, ou seja, tendo essa veia desde pequenino, 14, 15 anos, que seja talvez de empreendedorismo, para quem quer mais ou menos pegar, ou seja, quais é que poderiam ser algumas recomendações ou conselhos que tu consideres que são relevantes para estas pessoas que
querem seguir por esta via? Quais é que consideras para ti tua... Acho que acima de tudo era aquela premissa que é o empreender em algo que realmente somos apaixonados, não é? Ou seja, algo que seja uma área de que se gosta a sério, porque senão os objetivos, efetivamente, os objetivos não, os percalços, os problemas que surgem são efetivamente bastantes, portanto é uma jornada dura. E se nós não for algo que se seja realmente apaixonado, opá, se não for no primeiro é no segundo, se não for no segundo é no terceiro percalço, no terceiro problema que nos surja, vai acontecer. Enfim, depois é o foco nas pessoas, sem dúvida, não é? Numa primeira fase, ok, é preciso saber aqui um pouco de todas podemos não ser uns experts, mas tentar saber um pouco de todas as áreas é fundamental. Se não dominarmos, opá, aconselho a fazer uma formaçãozinha, não é? Ou seja, as áreas financeiras, áreas de contabilidade, são sempre mais algo técnicas, mas que são importantes sabermos, não é? Porque um bom equilíbrio é que torna aí uma empresa que não seja rentável, portanto não tem futuro, naturalmente. E em terceiro lugar, aqui o foco nas pessoas, não é? Que é quando nós temos que dar o outro passo e crescer, temos que nos focar nas pessoas, ou seja, as empresas são feitas de pessoas, isto é daquelas coisas que todos nós ouvimos, mas efetivamente olhar para as pessoas e perceber o que é que as pessoas estão cá para fazer, estão cá, elas têm que ser, temos que lhes mostrar bem o que é que nós estamos cá para fazer, e portanto não é aquilo que, enfim, que ainda existe muito, a ideia de que o patrão, eu distingo muito aqui o patrão, o empresário do empreendedor. Portanto, o patrão ou o empresário é sempre aquele que olha para uma empresa para retirar, não é? Ou seja, o empreendedor é sempre aquele que olha para uma empresa para reinvestir e fazer crescer. Mas obviamente que nós temos muito aquela consciência de que o patrão, o empresário que está lá para ganhar dinheiro, para comprar a sua casa de praia, para investir no seu Mercedes, enfim, e portanto é este o sentimento que quer quem vem trabalhar, e portanto as pessoas têm que perceber o que é que estão a ajudar a construir e a partir daí fazerem parte do processo e portanto e serem voz ativa na tomada de decisões, serem criativos, trazer inovação para dentro de portas, mas também temos que os ouvir e temos que nos focar neles para lhe dar essas oportunidades e para que os façamos envolver com o processo. Portanto, focar nas pessoas sempre, ou seja, é sem dúvida. E eu, por exemplo, quando foi a pandemia, eu vinha para aqui para a empresa todos os dias, mas o que eu vi eram aqui paredes ao alto, frotas paradas, tudo e mais alguma coisa, mas tudo morto, porque não havia pessoas, não havia efetivamente quem move tudo isto são as pessoas, e portanto nós temos que nos focar de que se queremos crescer, temos que apostar nas pessoas, temos que as ouvir, temos que as escutar, temos que perceber o que é que lhes corre menos bem, onde é que as podemos ajudar, mas fazer com que nos ajudem a alcançar, não é, o propósito que pretendemos da coisa. Portanto, acho que sem dúvida, o foco em pessoas é fundamental para qualquer empreendedor, que não nos é dado nas escolas, nós não, nem liceu, nem faculdade, nem mestrados, ninguém nos ensina a lidar com pessoas. E o comportamento humano é fantástico, e se o percebermos, é meio caminho andado, portanto, para que realmente muitas vezes as pessoas, não é? Ou seja, lidar com pessoas é a coisa mais difícil, que não nos é ensinado, mas que depois de percebermos como é que o ser humano lida, e percebermos aqui estas ações, reações, estas, não é? Ou seja, as formas é fácil e é fantástico, e a coisa melhor que as empresas têm é efetivamente as pessoas que nos ajudam a alcançar algo de resultado. Não podia mais concordar contigo, Rui, há pouco tempo, já um vídeo que já é bastante antigo, que era o presidente da Alibaba que dizia, salvo seja, eu não percebo nada de negócios, eu só percebo é de gerir as pessoas. Pronto, e Sem dúvida. é um bocado a máxima de, claro que ele percebe, mas o que ele quer dizer é que se não tivesse pessoas isto não se fazia. Absolutamente. Não é? Ou seja, sem dúvida que nada seria possível sem pessoas. Acredito na tua área, talvez uma das, entre muitas que possa haver, uma das riquezas é a parte cultural. E acredito que isso, por vezes, é uma boa forma de compararmos, não no sentido positivo ou negativo, mas também de crescer. Houve alguma experiência que tu tenhas tido, que tu consideres que possa ter impacto, ela seja a nível pessoal, barra profissional, tendo em conta a experiência e a envolvência, se calhar até porque tu tinhas menos expectativas e depois tiveste uma melhor expectativa, alguma coisa que tu dizes, pá, isto realmente, se calhar às vezes, não digo tu, mas a sociedade reclama, mas não sabe o que é que os outros têm ou o que é que não têm, né? Se calhar é um bocadinho por aí. Qual é a tua opinião? Ou seja, sim, Não mas é fácil.
Sim, ou seja, pá, algo que eu tenho notado ao longo da carreira, que é, acima de tudo, pá, e aquilo que nos faz estar vivos numa área de empreendedorismo é termos uma capacidade de adaptação, ou seja, não é, ou seja, pá, nunca ninguém imaginou que íamos estar numa pandemia, mas, ou tudo isto, ou seja, o turismo era completamente offline, neste momento está totalmente online, mas daqui a um ano, daqui a 5 anos, tudo estará em constante mudança, não é? Nós temos duas certezas, uma é que vamos morrer e a outra é que tudo está em constante mudança e, portanto, o ser humano, por norma, é avesso à mudança, não é? Ou seja, faz parte da nossa condição humana, é que qualquer coisa que nos tire da nossa zona de conforto, nós ficamos logo alerta e aqui, portanto, portanto, a capacidade de nos adaptarmos às mudanças é sem dúvida o que faz aqui a diferença entre, pá, entre os perdedores e os ganhadores, não é? Ou seja, eu acho que tudo aquilo que nós idealizamos e tudo aquilo que estamos neste momento presentes, eu tenho a consciência de que daqui a uma semana, um mês, um ano, vai ser completamente diferente e, portanto, o adaptar aqui à mudança é sem dúvida o maior fator que acho super importante para permanecer, ou seja, já dizia Charles Darwin que era, não são os mais fortes, não é? Ou seja, não são os melhores nem os mais fortes que vencem, mas sim aqueles que têm maior capacidade de adaptação e, portanto, acho que é sem dúvida aquela premissa maior do que em qualquer, acho que em tudo na vida, no empreendedorismo é realmente imprescindível, a capacidade de adaptação tem que ser constante, diária. Boa, excelente. Estamos mesmo quase a terminar. Gostava de perguntar se tens algum livro, algum filme, alguma palestra que gostasses de mandar aqui à nossa audiência. Olha, eu muito sinceramente tudo que é livros, e apesar de ser disléxico, começar a ler por volta dos 18 anos, portanto leio imenso, pá, basicamente tudo muito focado em biografias, pá, normalmente empreendedores, não é? Ou seja, e portanto algo em especial, ou seja, pá, um livro, por exemplo, que me lembro assim que adorei e que é fundamental, que é primeiro ponto porquê do Simon Tá bom. Sinek. Exatamente, ou seja, pá, é fundamental e aquele livro realmente ensina-nos aqui muito, não é? Ou seja, o porquê das coisas e porque é que, e portanto é fundamental e acho que é uma excelente leitura, pá, mas tudo que sejam livros desde Richard Branson, Steve Jobs, de Elon Musk, ou seja, são tudo livros que para mim, que de fio a pavio, absorvo totalmente e portanto é sempre uma inspiração e acredito que, opá, montes de insights a pessoa aprende sempre em cada livro, aprende sempre algo, como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, e portanto vou sem dúvida beber muita daquilo que trago para aí, nunca, tenho sempre um livro dois livros que estou sempre em leitura, tenho sempre aqui um bloco de os que ainda estão por ler. Normalmente, por exemplo, e vou sempre uma ou duas vezes ao Brasil e, portanto, consigo trazer tudo que é em literatura portuguesa, melhor ainda, e, portanto, mas é fundamental, opá, a leitura para quem quer estar a acompanhar a evolução das coisas é fundamental, não é? Ou seja, E até é uma forma, como costumo dizer, uma forma resumida, está tudo condensado, não é? Por isso tem sem ali dúvida, sem dúvida. condensado. Se nós formos à internet também existe, mas demora mais tempo, temos que pesquisar, temos que ver se é fidedigno ou não e por aí adiante. Isso Exatamente. é um trabalho que está ali mais árduo. Algum conceito que te deram que tu guardes como referência hoje? Ou seja, esta adaptação à mudança, diria, diria que sim, ou seja, é daquelas, eu normalmente quando nas minhas palestras, enfim, no final do ano, quando com as equipas que nós fazemos várias celebrações, é outra das coisas que também celebrar sempre com as equipas, é daquelas coisas que não prescindo, pá, nós, por exemplo, as equipas, os vários departamentos têm de 2 em 2 meses, têm um budget para gastarem, para irem jantar juntos, para irem fazer uma atividade, uma experiência. Porque as celebrações de objetivos, de metas, não é? É fundamental. Portanto, nós temos, por exemplo, várias festas ao longo do ano, ou seja, com as equipas, com as pessoas que nos ajudam a construir. Temos uma Summer Party que é um sucesso. Temos no final do ano a nossa Gala dos Galos de Ouro, onde nós, ou seja, são chamadas no fundo ao palco as várias pessoas nas várias áreas, entregamos 40 galos, assim, Galos de Ouro, porque é o símbolo da empresa, o galo que era o símbolo de Portugal no exterior, portanto, aí o Galo de Barcelos, e portanto, e nós temos a nossa gala dos Galos de Ouro no final do ano, onde distinguimos 40, enfim,
várias áreas da empresa, várias ações. E, portanto, fazer esta distinção das pessoas. Normalmente em março também fazemos, em abril, Living Stars of the Year, que é precisamente por cada departamento quem foi aquela star que se destacou e, portanto, elogiá-la e chamar lá ao palco e explicar o porquê que aquela pessoa realmente foi distinguida. Pá, e no fundo estamos a dizer o que é que nós queremos, não é? Ou seja, o que é que nós queremos às pessoas que vêm connosco, qual é o modelo mas valorizar pessoas é sempre fundamental. Conhecer as pessoas, não é? No fim de contas. Exatamente, ou seja, esta valorização e esta celebração com as pessoas que nos ajudam a atingir objetivos é fundamental e acho que não é, as próprias pessoas sentem isso, não é? Ou seja, quando queremos também, nós não podemos olhar para um colaborador apenas tipo, dá o melhor de ti, mas não, ou seja, não é 2 em 2 meses, 3 em É 3 meses, recíproco, não é? falamos com É todos, uma mensagem exatamente, recíproca. Boa. exatamente, é isso. Excelente. Olha, última pergunta, talvez a mais fácil, sei que mais ou menos confio. Algum hobby no meio destas viagens e desta jornada toda? Ou seja, hobby, desporto e viagens, naturalmente, não é? Ou seja, são aqueles dois hobbies que sempre que posso é aquilo que faço. Desporto porque acho que não conseguiria viver sem desporto, ou seja, eu não sou federado em coisa nenhuma, portanto, para mim o desporto é essencialmente libertar o corpo e a mente e, portanto, montes de coisas, montes de ideias que me saíram, é quando eu estou, por exemplo, num ginásio a fazer cardio e de repente e até vou tomar um banho mais rápido, precisamente para vir implementar. Ou seja, portanto, jamais, desde que me conheço também, faço e pratico desporto diariamente, ou seja, diariamente levanto-me às 5 da manhã, faço 15 minutos de cardio, seja de elíptica, seja a correr, faço todos os dias, porque efetivamente é a melhor coisa para O oxigênio, eu estou oxigênio. oxigênio, ou seja, é como basta ali com 10 cafés logo de uma vez, é um boost brutal. E depois faço sempre 2 a 3 vezes por semana, enfim, aí sim, ginásio, mas de qualquer maneira, eu acho que o desporto é, sem dúvida, é uma terapia, portanto, e alguém que está sob stress, não é, no dia a dia são sempre complicados e, portanto, se não fizesse desporto, acho que não seria eu, ou seja, ou estaria à beira aí de algum problema É. psíquico. Portanto, acho que o desporto é sem dúvida algo que também aconselho, apesar de para mim é sem dúvida um prazer de o praticar. E depois tirando o desporto, sem dúvida que as viagens é sem dúvida aquele hobby que me move e que tenho como objetivo de conseguir viajar pelos 200 países, não é, reconhecidos pela ONU. Vamos ver, ou seja, vamos ver Já como é que faltou mais. já falta mais. Portanto, esse é o grande desafio. Acho que também ter objetivos na vida para tudo, acho que é super importante, e ultrapassar barreiras, não é? Excelente. Rui, chegamos ao fim. Parabéns pelo teu projeto, parabéns à tua equipa e sucesso. Obrigado, Luís. E vamos falando. Muito bem. Obrigado pelo convite e estamos completamente à disposição. Tá bom? Excelente. Podem me ver no LinkedIn, sigam, enfim, alguma questão que estou disponível. Tá bem? Obrigado. Luís.